Dando continuidade ao e-book Por que tarda o pleno avivamento? Capítulo 4. Onde estão os Elias de Deus? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Perguntamos, e a resposta é óbvia. Onde sempre esteve, no seu trono. Mas onde estão os Elias de Deus? Sabemos que Elias foi um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas, infelizmente, não somos homens com orações semelhantes às dele. Um homem que ora para Deus é poderoso, mas hoje o Senhor está passando de largo pelos homens. Não porque sejam imprestáveis, mas porque são por demais autossuficientes. Irmãos, nossa capacidade nos deixa incapacitados e nossos talentos constituem um tropeço para nós. Elias saiu da obscuridade e entrou no palco do Velho Testamento já homem feito. A rainha Jezabel, aquela filha do inferno, havia removido os sacerdotes de Deus e posto no lugar deles altares para os falsos deuses. A terra estava coberta de trevas e o povo envolto em escuridão espiritual. E o pecado campeava. A nação se mostrava cada dia mais impura, com a proliferação de templos pagãos e ritos idólatras. A toda hora subia ao céu a fumaça dos milhares de altares ímpios. E tudo isso acontecia no meio de um povo que se dizia descendência de Abraão, de uma gente cujos ancestrais haviam clamado a Deus nas horas de aflição. E dessa forma foi liberto das suas tribulações, como estava distante o Deus da glória. O sal perdera seu sabor, o ouro perdera o polimento, e em meio a toda essa imensa apostasia, Deus levantou um homem, não um homem com sentimentos semelhantes aos nossos. Deus procurou entre eles um homem, não para pregar, mas para se colocar na brecha. E como Abraão fizera antes, agora Elias estava na presença do Senhor. O resultado foi que tempos depois o Espírito Santo pôde escrever a história dele com apenas 2 palavras. E orou. Isso é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Se a igreja hoje contasse com tantos intercessores quantos são seus conselheiros, teríamos um avivamento dentro de 1 ano. Os homens que oram assim são os grandes benfeitores da humanidade. Elias foi um deles. Ele ouviu uma voz, teve uma visão, experimentou o poder espiritual, avaliou o inimigo e, tendo Deus como parceiro, conquistou a vitória. E as lágrimas que derramou, a agonia da alma que suportou, os gemidos que exprimiu, estão todos registrados no livro das crônicas de Deus. Por fim, ele surgiu para profetizar com infalibilidade divina. Conhecia a mente de Deus, e foi assim que sozinho paralisou toda uma nação e modificou o curso da natureza. Este homem decidido permaneceu firme e imperturbável como as montanhas de Gileade, no momento em que cerrou os céus para que não chovesse. Com a chave da fé, que serve em qualquer fechadura, ele trancou os céus, pôs a chave no bolso e fez Acabe estremecer. E embora seja glorioso o fato de Deus poder usar um homem,
Ainda mais glorioso é ele ser atendido por Deus. Se um homem de Deus se puser a gemer no espírito, Deus clamará: deixar-me ir. Talvez nos empolgasse a ideia de operarmos as maravilhas que Elias operou. Mas será que apreciaremos ser banidos? Irmãos, se quisermos realizar a obra de Deus, a maneira de Deus, no tempo determinado por Ele, com o poder divino, teremos a bênção do Senhor e a maldição do diabo. Assim que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas do inferno para nos intimidar. Receber a aprovação de Deus implica em topar com a carranca do diabo. Simples pregadores podem ajudar muita gente, sem prejudicar a ninguém, mas os profetas de Deus agitam a todos, ao mesmo tempo que deixam o diabo louco. O pregador talvez agrade ao povo, um profeta o contrariará. O homem que se mostra descompromissado, inspirado e cheio de Deus está sujeito a ser taxado de impatriota por censurar os pecados de sua nação, ou de descaridoso, porque sua língua é como espada de dois gumes, ou de desequilibrado, porque o peso da opinião da maioria dos pregadores é contrária a ele. O mero pregador é aclamado, o profeta de Deus é perseguido. Irmãos pregadores, nós apreciamos imensamente os grandes santos de Deus do passado, os nossos missionários, mártires, reformadores, como Lutero, João Bunyan, Wesley, etc. Nós escrevemos as biografias deles, reverenciamos seus feitos, compomos-lhes elogios, erguemos-lhes memórias. Fazemos qualquer coisa menos imitá-los. Apreciamos o sangue que eles derramaram, mas não deixamos que se derrame nenhuma gota do nosso. João Batista conseguiu ficar 6 meses solto. Em nossos dias, numa de nossas cidades, nem ele nem Elias tiveram vivido 1 mês. Teriam sido presos antes disso, lançados numa prisão ou num hospital de doentes mentais, acusados de julgarem os outros e de não abrandarem um pouco sua mensagem. Nossos evangelistas de hoje estão de olhos abertos contra o comunismo, mas não dizem uma palavra contra os outros ismos que inundam o país. Será que não existe um mensageiro hoje, cheio do Espírito Santo, revestido de toda a armadura de Deus, para denunciar o inimigo com toda a autoridade? Somente a oração poderá manter acesa a chama do nosso coração e conservar nossos olhos fixos na visão. Esse Elias, que tinha um vulcão no coração e uma voz de trovão, surgiu no cenário do reino, justo numa época bem parecida com esta que vivemos. As dificuldades com que se depara o evangelismo mundial são incontáveis, mas isso só serve para estimular os mais decididos. Vês rios que aparecem intransponíveis? Vês montanhas nas quais não se podem abrir túneis? Deus se especializa em realizar o que julgamos impossível e pode realizar o que nenhum outro poder consegue. O preço é elevado. Deus não quer ser apenas nosso sócio,
quer ser nosso proprietário. Elias viveu com Deus. Ele via o pecado da nação como Deus. Via, entristecia por causa dele, do modo como Deus se entristecia. Repreendeu o pecado, do modo como Deus repreendia. Era fervoroso em suas orações e ardoroso em denunciar os males do povo. Sua pregação nada tinha de brandura, era repassada de fervor, e suas palavras abrasavam o coração das pessoas como um metal incandescente, lhes queimaria a pele. Mas o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. E então Deus orientou Elias. Primeiro disse-lhe: esconde-te. Depois, vai, apresenta-te. Seria errado esconder-nos quando deveríamos estar repreendendo reis em nome do Senhor, assim como seria errado pregar quando o Espírito nos conclama a esperar no Senhor. Precisamos aprender a mesma lição que Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Salmo 62, 5. Qual de nós teria coragem de pedir a Deus para remover todas as suas muletas? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os caminhos dele são inescrutáveis, mas ele os revela a nós pelo seu Espírito. O Senhor mandou que Elias fosse para Querite e depois para Sarepta, para que se hospedasse num hotel de luxo? Não. Ele ordenou a esse profeta de Deus, a esse pregoeiro da justiça, que ficasse no lar de uma viúva pobre. E depois, no Monte Carmelo, Elias fez uma oração que é uma obra-prima de concisão. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. 1 Reis 18, versículo 37. O escritor E.M. Bonds está com razão quando afirma que só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. A petição de Elias não foi no sentido de que os sacerdotes idólatras fossem destruídos, nem que caíssem do céu relâmpagos para aniquilar os rebeldes israelitas, mas sim que a glória e o poder de Deus se manifestassem ali. Parece que nós estamos querendo ajudar Deus a resolver seus problemas. Foi o que fez Abraão, e até hoje a terra é amaldiçoada por essa loucura dele. Com a presença de Ismael, Elias não fez o mesmo. Ele procurou dificultar as coisas ao máximo para Deus. Queria fogo do céu, mas ensopou o holocausto de água. Deus gosta de ver uma oração assim, com tal audácia. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Salmos 2:8. Ó meus irmãos pastores, nossas orações em grande parte não passam de conselhos que estamos tentando dar a Deus. Elas são caracterizadas pelo egoísmo, pois nossas petições são em nosso favor ou de nossas denominações. Que Deus corrija isso em nós. Nossa meta deve ser apenas Deus. É sua honra
que está sendo conspurcada. É seu bendito filho quem está sendo ignorado, suas leis que estão sendo transgredidas, seu nome profanado, seu livro esquecido, e sua casa está se tornando um círculo social. O momento em que Deus precisa exercitar mais paciência com seus filhos é quando esses estão orando. Ficamos dizendo para ele o que deve fazer e como o fará. Além disso, julgamos outros e fazemos apreciações deles. Fazemos tudo menos a verdadeira oração. E não é na escola bíblica que iremos aprender essa arte. Qual é a escola bíblica que tem em seu currículo uma disciplina chamada oração? A lição mais importante que se pode aprender é a da oração que a Bíblia ensina. Mas quem dá aulas dela, sejamos honestos e reconheçamos que muitos de nós, professores e diretores de escola bíblica, não oram, não choram, não conhecem as dores de parto. Será que podem ensinar o que não sabem? Aquele que conseguisse levar os crentes a orar seria quem, abaixo de Deus, produziria o maior avivamento que o mundo já viu. Em Deus não há falhas. Ele é poderoso para fazer, conforme o seu poder que opera em nós. O problema de Deus hoje não é o comunismo, nem a Igreja Romana, nem o liberalismo, nem o modernismo. Não. O grande problema dele hoje é o fundamentalismo morto. Embora o avivamento e o evangelismo estejam intimamente relacionados, na verdade são duas obras distintas. O avivamento é uma experiência da igreja, o evangelismo, a expressão dela. Paul S. Hughes. Nunca foi intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira para preservar a perecível religiosidade humana. Sua intenção era que ela fosse uma incubadeira onde se desenvolveriam novos convertidos. F. Lincecum. Capítulo 5. Um avivamento em um monte de ossos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eram muito numerosos e estavam sequíssimos. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército, sobremodo numeroso. Ezequiel 37. Haveria na história humana, fosse na sagrada ou na secular, um quadro mais ridículo que esse? É a encarnação da desesperança. Quem pode dizer que já pregou para uma plateia de surdos mudos? Um pregador lida com possibilidades, mas o profeta com o impossível. Isaías tivera uma visão de sua nação, em que ela estava coberta de feridas purulentas, mas aqui a enfermidade avançara e dera lugar à morte, e a morte à desintegração orgânica. Agora ali estava um monte de ossos desarticulados, a própria imagem do desespero.
Era uma situação que poderia ter uma legenda em letras garrafais, sem solução, para se realizar o que é possível. Não é necessário ter fé, no entanto, basta uma quantidade insignificante dessa substância que possui a força do átomo para se realizar o impossível, já que um fragmento do tamanho de um grão de mostarda será suficiente para realizar muito mais do que imaginamos. O que Deus pede dos homens é que façam não o que são capazes, mas sim o que não são capazes. Pede que unam sua incapacidade à onipotência dele, para que a palavra impossível seja riscada de seu dicionário. Os profetas são homens solitários, andam sozinhos, oram sozinhos. O próprio Deus, ao criá-los, os faz diferentes do homem comum, não são fabricados em série. O divino princípio de seleção é inescrutável, mas que ninguém se desespere ou se julgue inútil por achar-se velho demais. Moisés estava com 80 anos quando assumiu a liderança de um povo escravizado e abatido, os filhos de Israel. George Muller viajou a vários países do mundo, mais de uma vez, e pregou a milhões e milhões de pessoas, a viva voz, com 70 anos. Quanto a Ezequiel, ele não convocou reuniões de comissões, nem enviou cartas missionárias solicitando ofertas e orações. Não levantou fundos para seu ministério e detestava publicidade, mas a situação com que se defrontava era a questão de vida ou morte, e a obra de evangelização também o é. Portanto, será bom que nossos evangelistas abram os olhos para que a satisfação teológica que proporcionam a seus ouvintes não arranque deles apenas uma simples exclamação: que homem inteligente, deixando-os a perecer em trevas. Então Deus ordenou a Ezequiel que dissesse ao seu monte de ossos secos: erga-te e lança-te no mar. Ele o disse, e foi o que sucedeu. Ali estava uma maldição. Saberia ele revogá-la? Ali havia morte. Seria ele capaz de transmitir vida? Ele não fez nenhuma exposição doutrinária. Caros irmãos, ouçam, o mundo não está querendo mais definições do Evangelho, e sim novas demonstrações do poder dele. Onde estão os homens de fé, não os doutrinadores, para operar nesses dias de tanta desesperança política e espiritual, e de tanto desregramento moral? Não é preciso ter fé para amaldiçoar as trevas, nem citar estatística ministras evidências de que as barreiras se desmoronaram e que a avalanche de impureza infernal encobriu esta geração. Doutrina já vemos de sobra, enquanto o mundo, enfermo, triste, saturado de sexo, sobrecarregado ao peso do pecado, perece de forma espiritual. É nesta hora sombria, quando o mundo está adormecido em trevas, a igreja dorme em luz, e é assim que Cristo é, ferido na casa dos seus amigos. E uma igreja trôpega é chamada zombeteiramente de impotente. Enquanto
Anualmente gastamos montanhas de papel e rios de tinta para reimprimir os escritos de mortos. O Espírito Santo está aí, vivo, procurando aqueles que queiram humilhar-se e confessar que, apesar de verem, estão cegos. Aqueles que estejam dispostos a pagar o preço do quebrantamento e lágrimas, para então buscarem a unção do poder divino, num reconhecimento sincero de sua pobreza de alma. Faz alguns anos um pastor pregou à porta de sua uma tabuleta com os seguintes dizeres: esta igreja experimentará um avivamento ou um funeral. É esse tipo de desespero que agrada a Deus e deixa o inferno desalentado. Loucura, diz você. É verdade. Uma igreja sóbria demais não tem valor algum. Nesses dias estamos precisando de homens bêbados com o poder do Espírito Santo. Será que Wesley, Whitefield, Finney, Hudson Taylor foram pessoas excepcionais? De modo algum. Se entendo corretamente o livro de Atos, eles eram homens muito normais. Parece que a bomba atômica perturbou todo mundo, menos a igreja. Nós nos entregamos a intermináveis discussões sobre a soberania de Deus e as dispensações e ignoramos nossa pobreza espiritual. Enquanto isso, o inferno vai só se enchendo, com o comunismo dominando o mundo, o modernismo na igreja e a moderação dos grupos fundamentalistas. Será que Deus vai encontrar um homem para se colocar na brecha, como Ezequiel se colocou? Meus irmãos pregadores, hoje em dia nós gostamos mais de estar acomodados do que sentir as dores do parto. É por isso que ocorrem tão poucos nascimentos. Que Deus nos mande, e rápido, um profeta que se encontre em descompasso com essa igreja que se acha desarticulada. Já vai muito adiantada a hora para que surjam novas denominações. Neste momento, Deus está preparando seus Elias para a última e grande ofensiva mundial contra a impiedade, seja ela política ou de outro tipo, mesmo com máscaras de religiosa. O último e grande avivamento, gerado e operado pelo Espírito Santo, seja o rompimento dos evangelhos podres do sectarismo, pelo vinho novo do Senhor. Aleluia. Observemos que Ezequiel foi levado pelo Espírito, e como qualquer ser humano, ele deve ter estremecido com o apavorante quadro daquele monte de ossos secos, mas da fé do profeta dependia o destino de milhares, talvez milhões de pessoas, da fé dele, não de suas orações. Muitos oram, mas poucos têm fé. Que tremor santo deve ser perpassado sua alma ao ver aquilo. De espectadores, apenas o céu e o inferno. Se Ezequiel vivesse em nossos dias, certamente iria tirar uma fotografia deles para a imprensa. Depois, preocupado com estatística, iria contar os ossos, e quando as coisas começassem a se agitar, iria chamar outros para vê-lo operar, para que o colocassem
na ordem certa no ranking mundial dos evangelistas. Mas Ezequiel não agiu assim. Vejamos o que ele diz. Então profetizei segundo me fora ordenado. Aí está a questão. Ele se tornou um tolo para Deus. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor? Loucura! É insanidade total. Ele disse para os ossos: ouve, embora eles não tivessem ouvidos. O profeta fez o que lhe fora ordenado. Mas nós, para evitarmos constrangimento, modificamos as ordens de Deus e assim passamos uma vergonha maior. Mas Ezequiel obedeceu e Deus operou como sempre. Houve um ruído. Disso nós gostaríamos. Mas ele não confundiu barulho com criação, nem atividade com unção, nem agitação com avivamento. Deus poderia ter insuflado vida nesse monte de ossos com apenas um sopro de seus lábios onipotentes. Mas não. Seria preciso uma série de medidas. Primeiro, ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Agora já não são mais um monte de ossos. Um fenômeno desses nos deixaria desorientados, mas não a Ezequiel. Mais de que vale um bando de esqueletos, eles poderiam, por acaso, lutar nas guerras do Senhor? Será que, em tal estágio, poderiam honrar o nome de Deus? Hoje, em nossas igrejas, há muitos guias cegos contando esqueletos que vão à frente. Estão andando, claro, mas ainda não nasceram. Ao ver suas lágrimas, dizemos: creia nesta promessa. Contudo, ainda não possuem vida. Falta carne sobre os esqueletos. Depois revestiram-se de pele, e ainda assim teremos apenas um vale cheio de cadáveres. Seriam eles de algum valor para Deus? Por enquanto não. Têm olhos, mas não veem, mãos, mas não podem lutar, possuem pés, mas não podem caminhar. É nesse estado que ficam aqueles que vão à frente, caso não ocorra um último ato. Profetizei como ele me ordenara. Ezequiel perseverou, resistiu ao ataque das dúvidas. Em vez de se sentir desanimado à vista dos esqueletos e cadáveres, acreditou que Deus estava com ele. E, a sós com Deus, perseverou. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E hoje, quem é que pode dizer isso? Profetizei como ele me ordenara, e eles viveram? Nós, os pregadores, podemos facilmente atrair multidões com vistosos cartazes de propaganda, música, divulgações, pregações pelo rádio. Conseguimos isso, no entanto, nem ao menos temos certeza de que Ele nos chamou para o ministério. Estamos sentindo de fato, de todo o coração, um peso pelos que estão se perdendo? Será que o fato de que 85 pessoas estão morrendo sem Cristo a cada momento nos causa pesar, transforma nosso cântico em lamento e coloca em nós um espírito angustiado? Será que neste exato momento poderíamos fitar o rosto de Deus vivo, já que Ele está sempre olhando para nós, e dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho?
será que poderíamos realmente afirmar: o Espírito do Senhor está sobre mim, ungindo-me para pregar o Evangelho? Somos conhecidos nos infernos? Quero dizer, será que os demônios podem dizer de nós: conheço a Jesus e sei quem é o pastor fulano? Ou será que, quando pregamos, eles indagam: mas vós, quem sois? As pitônisas políticas não nos oferecem augúrios muito auspiciosos, e os maiores estadistas do mundo hoje estão tentando cantarolar para ver se conservam o ânimo um pouco mais elevado. O cidadão comum observa tudo confuso, enquanto as diversas seitas tentam mostrar-lhe o caminho do céu, cada uma à sua maneira, e esse cidadão já ouviu a pregação do Evangelho com os ouvidos físicos, mas seus olhos nunca viram e sua alma nunca experimentou a visitação divina. E ele tem todo o direito de nos perguntar: onde está o seu Deus? O que lhe responderemos? Uma das experiências mais penosas para o ser humano é encarar a verdade de frente. Achamo-nos tão acostumados às pregações que, ao ouvirmos um sermão, quase já sabemos o que o pregador irá dizer no momento seguinte. Mas a espada dele está cega, se comparada com a verdade de 2 gumes que nos oferece o Espírito Santo. Temos a impressão de que os pastores e pregadores do mundo todo levantam o mesmo clamor de desalento à vista da ineficiência do evangelismo moderno. Talvez até pudéssemos denominá-lo evangelismo relâmpago. Por uns instantes produz um brilho intenso, mas logo se apaga. É possível que ainda haja um sopro de vida, de avivamento nas igrejas, mas não estamos conseguindo despertamento entre os milhões de povos sem Deus. É verdade que milhares e milhares de pessoas estão assistindo a nossas campanhas de evangelismo em massa, mas na maioria são crentes ou gente que frequenta a igreja. O de que precisamos é de um novo General Hut que atinja os perdidos, tanto ricos como pobres. Os crentes do passado costumavam cantar um hino que dizia: bem-aventurados aqueles que de coração quebrantado, com profundo sentimento, choram seu pecado. Nessas linhas estão contidos 3 elementos vitais: coração quebrantado, choro e pecado. Primeiro, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aliás, ele só usa vasos quebrados. Quando Jesus multiplicou o pão, primeiro pegou os pães do menino e partiu-os, e só então pôde alimentar a multidão. O vaso de alabastro é outro exemplo. Só depois que ele foi quebrado, o aroma encheu o aposento e o resto do mundo. E Jesus também disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. E se para o Senhor foi assim, não deverá ser também para o servo? Pois quando procuramos salvar nossa vida, não apenas a perdemos, mas também destruímos a de outros. Em seguida, chorar pelo pecado, Jeremias clamou: oxalá a minha cabeça se transformasse em águas
E o salmista diz: torrentes de águas nascem dos meus olhos. Irmãos, nossos olhos estão secos porque nosso coração também está. Em nossos dias é possível ver-se uma religiosidade despida de compaixão. Que coisa mais estranha! Certa vez, alguns oficiais do Exército da Salvação escreveram a William Booth que haviam empregado todos os métodos possíveis para levar pessoas a Cristo. E nada. E Booth lhes respondeu sucintamente: experimentem chorar. Foi o que fizeram e experimentaram um avivamento. As escolas bíblicas e seminários não ensinam seus alunos a chorar, e é claro que nem o poderiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo, e qualquer pregador, por mais títulos e doutorados que possua, não conseguirá muita coisa enquanto não experimentar uma profunda amargura de alma por causa dos pecados que se cometem hoje. Uma oração que Davi Livingstone fazia sempre era: Senhor, quando irá cicatrizar-se a chaga do pecado deste mundo? E nós, acaso sentimos o peso da perdição da humanidade quando oramos? Será que ensopamos de lágrimas o travesseiro com uma agonizante intercessão como fazia Joe Welch? Conta-se que quando André Bonner, deitado em seu leito, ouvia as pessoas caminhando pela rua nos sábados à noite, dirigindo-se para bares ou teatros, sentia o coração pesado e clamava: eles estão perdidos, estão perdidos. Infelizmente, irmãos, não possuímos esse peso pelos perdidos. A maioria dos crentes conhece apenas uma longa sequência de pregações eloquentes, sim, mas sem alma, sem lágrimas, sem ardor espiritual. E é tudo o que os pregadores têm para oferecer hoje. E em terceiro lugar, o que dizer do pecado? Diz a Bíblia que os loucos zombam do pecado. Provérbios 14:9. E quem zomba do pecado é louco mesmo. Os sábios da igreja apontaram 7 pecados capitais. É claro que sabemos que eles estão muito enganados. Todos os pecados são capitais, mas esses 7 são o ventre do qual nasceram mais 70 vezes 70 milhões de outros pecados. São as 7 cabeças de um mesmo monstro que está devorando esta geração a um ritmo aterrador. Estamos vendo uma juventude amante de prazeres que não liga a mínima para Deus, infatuados com seu pseudo-intelectualismo, totalmente indiferentes às coisas espirituais. Eles rejeitam os padrões de moralidades vigentes. Caímos de joelhos, irmãos. Abandonemos a louca ideia de borrifar perfumes na impiedade individual e internacional com nossas colônias teológicas. Carreemos para toda essa putrefação rios de lágrimas, de oração e de pregações ungidas, para que seja purificada. Há pecado no arraial, a alta traição. Terei sido eu? Serei eu? Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação. Estará ele em mim?
Senhor, a coisas condenadas capa e ouro, há pecado entre velhos e jovens, pecado que leva Deus a retirar sua bênção. Estará Ele em mim, Senhor? Estará em mim? Estará em mim? Estará Ele em mim, Senhor? Capítulo 6. Por que tarda o avivamento? Harnack definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime. Viver no tempo e na eternidade sob o olhar de Deus e com a ajuda dele. Ah, se os crentes pudessem estar cônscios da eternidade. Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus. Se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final e vender tudo que vendemos tendo em mente o juízo final e fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo o que possuímos, tendo em mente o juízo final. E se nós, pregadores, preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade perdida e outro para o trono do juízo final, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo que abalaria esta terra e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas preciosas. A baixa moralidade prevalente hoje em dia, bem como as tentativas das diversas seitas e cultos de dominar o mundo, deveriam deixar-nos alarmados. Alguém já disse, e com muita razão, que existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo, e os que conhecem a Bíblia. Sodoma, onde não havia Bíblia, nem pastores, nem folhetos, nem reuniões de oração, nem igrejas pereceu. Como será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão escapar da ira de Deus? Aqui temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas, um sem número de pregadores. E quanto pecado! Os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? E quase todos os seminários de estudos bíblicos, hoje a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios. Afirma-se que, apesar de toda nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos Efésios, sim, mas da igreja de Éfeso, do Apocalipse, aquele que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposição a ele. E nossa sociedade licenciosa, libertina, leviana, nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal, crítica. Paremos de ficar procurando desculpas para nosso fracasso. A culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Ela não é mais um espinho nas
ilhargas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdadeira igreja triunfou, mas sim nas horas de adversidade. Como podemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a igreja está apresentando aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento, como esse baixo padrão de espiritualidade que ela ostenta? Por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pecadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Elias zombou dos profetas de Baal e debochou da sua incapacidade de fazer chover. Seria melhor que saíssemos à noite, como fez Gideão, e derrubássemos os postes ídolos dos falsos deuses do que deixar de realizar a vontade de Deus. As seitas anticristãs e as religiões ímpias desta nossa hora final constituem em insulto contra Deus. Será que ninguém fará soar o alarme? Por que não protestamos? Se tivéssemos metade da importância que julgamos ter e 1/10 do poder que pensamos possuir, estaríamos recebendo um batismo de sangue, tanto quanto recebemos de água e fogo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para John Wesley, e um de seus críticos disse que ele e seus tolos pregadores leigos, esses grupos de funileiros, garis, carroceiros e limpadores de chaminés, estão saindo por aí a envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva! Mas Wesley não tinha medo nem de homens nem de demônios. E se Whitefield era ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais vergonhosa possível, e se os cristãos do Novo Testamento foram apedrejados e sofreram todo tipo de ignomínia, por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento, mas, à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Há algum tempo, um famoso pregador, ao iniciar uma série de conferências, fez a seguinte declaração: "Vim para esta série de conferências com grande desejo de orar. Agora peço àqueles que gostariam de carregar junto comigo esse peso, que ergam uma das mãos e que ninguém seja hipócrita." Um bom número de pessoas levantou a mão, mas lá, pelo meio da semana, quando alguns resolveram promover uma vigília, o grande pregador foi dormir. A hipocrisia
Já não existe mais integridade. Tudo é superficial. O fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é essa ausência de angústia de alma. Em vez de buscarmos a propagação do reino de Deus, estamos fazendo mais propaganda. Que loucura! Quando Tiago 5,17 diz que Elias orou, estava acrescentando um valioso adendo à biografia dele, registrada no Velho Testamento. Sem essa observação, ao lermos ali, Elias profetizou. Concluiremos que a oração não fez parte da vida dele. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue. Não mesmo, como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar nossa alma. Oramos com uma atitude tipo: o que vier está bom. Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações não nos custam nada, nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência de nossa disposição, e por isso oramos de forma intermitente e espasmódica. A única força diante da qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas ao orar não temos aquele espírito de luta. Nós fazemos tudo. Exibimos nossos dons espirituais ou naturais. Expomos nossas opiniões políticas ou religiosas. Pregamos sermões ou escrevemos livros para corrigir desvios doutrinários. Mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno? Quem irá resistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento, descanso e lazer para que os infernos o vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno e sofrendo as dores de parto para deixar atrás de si uma fileira de pessoas lavadas pelo sangue de Cristo? Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Eu não aceito glória que vem dos homens. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5, 41 a 44. Chega de toda essa autopromoção nos púlpitos. Chega de tanto exaltar meu programa de rádio, minha igreja, meus livros. Ah, que repulsiva demonstração carnal vemos nos púlpitos. Hoje temos o grande privilégio e os pregadores aceitam isso. Não, eles já o esperam e se esquecem de que só estão ali pela graça de Deus. E a vaidade é que quando ouvimos tais homens pregar, notamos que nunca ficaríamos sabendo que eram tão importantes se não tivessem sido apresentados como tal. Coitado de Deus, ele não está recebendo muita glória. Então, porque ele ainda não cumpriu sua terrível,
mas bendita ameaça de que iria vomitar-nos de sua boca? Nós fracassamos, estamos impuros, apreciamos os louvores dos homens, buscamos nossos próprios interesses. Ó Deus, liberta-nos dessa existência egoística, egocêntrica. Dá-nos a bênção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pregadores.